O Shopping Center Norte, na zona norte de São Paulo, estava movimentado naquela tarde de sábado. O ar-condicionado da praça de alimentação mal dava conta do calor de dezembro, e as famílias se aglomeravam nas mesas enquanto crianças corriam entre as cadeiras. Júlia Mendes, 28 anos, estava ali havia 20 minutos, olhando insistentemente para a entrada principal. Seu coração batia acelerado e suas mãos suavam enquanto seguravam o celular. Era seu primeiro encontro às cegas em anos. A cadeira de rodas em que estava sentada desde os 15 anos, após um acidente de carro que mudou sua vida para sempre, nunca tinha sido um impedimento para seus sonhos. Júlia era assistente administrativa na Oliveira Costa Incorporações, uma das maiores empresas de construção civil do estado, e trabalhava duro para manter sua independência. Morava sozinha em um apartamento adaptado no Tucuruvi, pagava suas próprias contas e se orgulhava de cada conquista. Mas quando o assunto era relacionamentos, a confiança que demonstrava no trabalho parecia desaparecer. Ele deve estar preso no trânsito, pensou Júlia, tentando se acalmar. O encontro havia sido marcado por uma amiga comum, a Renata, que trabalhava no departamento de vendas. Júlia, você precisa dar uma chance para o amor. O Ricardo é super gente boa. Você vai gostar? Renata havia insistido durante toda a semana. Júlia finalmente cedeu, mesmo com todas as suas inseguranças. Mais 15 minutos se passaram. Júlia checou o celular novamente e viu que não havia mensagens novas. Ligou para o número de Ricardo, mas caiu direto na caixa postal. Seu estômago começou a revirar, não de fome, mas de uma angústia crescente. As pessoas ao redor riam, conversavam, viviam suas vidas normalmente, mas ela se sentia cada vez menor naquela cadeira. Foi então que seu celular vibrou. Uma mensagem de Ricardo. Desculpa, Júlia, não vai dar. Acho que isso não vai funcionar. Boa sorte. Júlia leu a mensagem 3 vezes, como se as palavras pudessem mudar de sentido. Não vai dar? Ele nem tinha aparecido, nem tinha dado uma chance. Suas mãos tremeram, e ela sentiu as lágrimas queimarem seus olhos, mas se recusou a chorar ali, no meio de toda aquela gente. Respirou fundo, guardou o celular na bolsa e começou a manobrar sua cadeira em direção à saída. Se você está gostando dessa história, não esquece de se inscrever no canal para não perder os próximos capítulos. Mas antes que pudesse sair completamente da praça de alimentação, uma voz infantil e animada a interrompeu. Tia! Tia! Espera! Júlia virou a cadeira e viu uma menina de aproximadamente 7 anos correndo em sua direção. Ela tinha cabelos cacheados presos em 2 Marias chiquinhas, olhos grandes e expressivos, e um sorriso largo que iluminava o rosto. Vestia um vestido rosa com estampa de unicórnios e tênis com luzes que piscavam a cada passo. Oi, querida, Júlia disse, limpando discretamente os cantos dos olhos e forçando um sorriso. Você está perdida? Onde está sua mãe? Ela está ali. A menina apontou para uma mesa não muito distante, onde uma mulher elegante de aproximadamente 35 anos falava ao telefone, gesticulando de forma agitada. Mas ela está ocupada no telefone e eu tô com fome. Tia, posso comer com você? O pedido era tão inocente e sincero que Júlia sentiu seu coração apertar. Olhou para a menina, depois para a mulher ao telefone e novamente para a criança. Naquele momento, ela percebeu algo familiar no rosto da pequena. Não conseguia identificar exatamente o que, mas havia algo conhecido ali. Como você se chama? Júlia perguntou, aproximando-se um pouco mais. Sofia. Sofia Oliveira Costa. E você? O sobrenome ecoou na mente de Júlia como um sino. Oliveira Costa. A mesma família dona da empresa onde trabalhava. Aquela mulher ao telefone não podia ser. Júlia. Meu nome é Júlia Mendes, respondeu ainda processando a informação. Sofia, sua mãe pode não gostar que você fale com estranhos. Mas você não é estranha. Você tem um sorriso bonito, Sofia disse com a honestidade brutal das crianças. E você parece triste. Minha mãe diz que quando a gente tá triste, a gente precisa de companhia. Então posso comer com você? Júlia não conseguiu resistir. Algo naquele pedido simples, naquela inocência pura, tocou uma parte dela que estava machucada. A rejeição de Ricardo ainda doía,
Mas ali estava uma criança oferecendo exatamente o que ela precisava, companhia sem julgamentos. Pode sim, Sofia. Seria um prazer, Júlia respondeu. E dessa vez o sorriso foi genuíno. Sofia comemorou com um pequeno pulo e correu até a mãe, puxando a barra da blusa dela insistentemente. A mulher abaixou o telefone por um segundo, claramente irritada com a interrupção. Mas Sofia apontou para Júlia e disse algo que ela não conseguiu ouvir. A mulher olhou na direção de Júlia, franzindo a testa por um momento, antes de fazer um gesto com a cabeça que parecia ser uma permissão relutante. Voltou ao telefone imediatamente. Sofia correu de volta, radiante. Ela deixou. Vamos! As duas foram até a fila do McDonald's. Júlia insistiu em pagar, apesar dos protestos educados de Sofia, que dizia ter dinheiro que a mãe havia dado. Pediram um McLanche feliz para Sofia e um sanduíche com batatas fritas para Júlia. Encontraram uma mesa mais afastada, longe do movimento principal. Por que você estava chorando, tia Júlia? Sofia perguntou assim que se sentaram, com aquela franqueza que só crianças têm coragem de ter. Júlia ficou surpresa com a pergunta direta. Pensou em mentir, em dizer que estava tudo bem, mas algo nos olhos curiosos e preocupados de Sofia a fez querer ser honesta. Eu ia encontrar uma pessoa aqui hoje, mas ela não veio. E isso me deixou triste, Júlia explicou, escolhendo as palavras com cuidado. Essa pessoa é boba, Sofia declarou com convicção, mordendo uma batata frita. Se ela não veio te ver, é porque não sabe o quanto você é legal. Minha avó sempre diz que pessoas que não valorizam a gente não merecem nosso tempo. Júlia sorriu, impressionada com a sabedoria daquela criança. Sua avó é muito sábia. E você também, Sofia. Minha mãe diz que eu falo demais, Sofia comentou, encolhendo os ombros. Mas eu gosto de conversar. Minha mãe não tem muito tempo para conversar comigo. Ela trabalha muito. Eu trabalho na empresa da sua família, Júlia revelou. Oliveira Encosta Incorporações. Sou assistente administrativa. Os olhos de Sofia se iluminaram. Sério? Então você conhece minha mãe? Ela é a CEO. Seu nome é Helena. Júlia sentiu o ar faltar por um segundo. Helena Oliveira Costa, a CEO da empresa. A mulher conhecida por sua rigidez, perfeccionismo e exigência implacável. Júlia a via de longe nos corredores, sempre apressada, sempre séria, sempre com o telefone colado ao ouvido. Nunca haviam conversado diretamente. Júlia era apenas mais uma funcionária entre centenas. E agora estava almoçando com a filha dela. Sim, eu sei quem é sua mãe, Júlia respondeu, tentando não demonstrar o nervosismo que começava a crescer. Ela é muito importante. Ela é muito ocupada, Sofia corrigiu. E havia uma tristeza no seu tom que partiu o coração de Júlia. Ela quase nunca brinca comigo. Sempre tem reunião, sempre tem telefone, sempre tem trabalho. Por isso eu gostei de você, tia Júlia. Você parou para ficar comigo. Naquele momento, Júlia entendeu que não era apenas ela quem precisava de companhia naquela tarde. Sofia, apesar de ter tudo que o dinheiro poderia comprar, estava carente de algo muito mais simples e essencial: atenção. As duas conversaram por mais de 40 minutos. Sofia contou sobre a escola, sobre as amigas, sobre o cachorro que queria ganhar. Mas a mãe não deixava porque cachorro dá muito trabalho. Júlia falou sobre seu trabalho, sobre os filmes que gostava, sobre os livros que lia. Era uma conversa leve, reconfortante. E pela primeira vez desde que havia recebido aquela mensagem cruel, Júlia não se sentia rejeitada. Quando terminaram de comer, Helena apareceu finalmente, guardando o telefone na bolsa de grife que carregava. Ela era alta, usava um tailleur cinza impecável mesmo sendo sábado, e tinha os cabelos lisos e escuros presos em um coque elegante. Seus olhos eram iguais aos de Sofia, mas onde a menina tinha calor e alegria, Helena tinha frieza e distância. Sofia, vamos! Já perdemos tempo demais aqui, Helena disse, mal olhando para Júlia. Mãe, essa é a tia Júlia. Ela trabalha na sua empresa. Sofia anunciou animada, pulando da cadeira. Helena finalmente olhou para Júlia de verdade e houve um lampejo de reconhecimento em seus olhos.
Ah, sim, do administrativo. Não era uma pergunta, era uma constatação. Obrigada por vigiar minha filha, ela disse, e o tom era educado, mas distante, como se estivesse agradecendo um serviço prestado. Foi um prazer, senhora Oliveira Costa. Sofia é uma criança encantadora, Júlia respondeu, mantendo a educação profissional. Mãe, a tia Júlia foi rejeitada no encontro hoje. A pessoa nem apareceu. Você não acha isso horrível? Sofia disse sem filtros. Júlia sentiu o rosto queimar de vergonha. Helena pareceu igualmente desconfortável com a declaração da filha, mas algo mudou brevemente em sua expressão. Talvez um traço de empatia, talvez apenas constrangimento. É lamentável, Helena disse, e pela primeira vez seu tom suavizou um pouco. Sofia, não se fala sobre a vida das pessoas assim. Vamos. Posso ver a tia Júlia de novo? Sofia perguntou, ignorando a pressa da mãe. Sofia, vamos, Helena repetiu, mais firme agora. Tchau, tia Júlia. Obrigada pelo lanche. Sofia gritou enquanto era conduzida pela mãe em direção à saída. Júlia acenou sorrindo. Ficou ali sentada por mais alguns minutos, processando o que havia acabado de acontecer. O dia que começou como uma das piores experiências de sua vida tinha tomado um rumo completamente inesperado. Sofia havia transformado sua tarde, e aquele encontro breve havia plantado algo em seu coração. Uma sensação de que, talvez, as coisas boas aparecessem quando menos esperamos. Enquanto saía do shopping, Júlia não tinha ideia de que aquele encontro casual era apenas o começo de algo que mudaria sua vida para sempre. A segunda-feira chegou cinzenta e chuvosa, típica do verão paulistano que prometia calor, mas entregava tempestades. Júlia chegou ao escritório às 8 em ponto. Como sempre, manobrou sua cadeira até sua estação de trabalho no 3º andar e começou a organizar os documentos que precisariam ser processados naquele dia. O departamento administrativo era um espaço amplo e moderno, com divisórias baixas que separavam as mesas, ar-condicionado sempre ligado e o burburinho constante de telefones tocando e conversas profissionais. Júlia, conta tudo. Como foi o encontro no sábado? Renata apareceu com uma caneca de café na mão e um sorriso expectante no rosto, sentando-se na beirada da mesa de Júlia. Júlia suspirou, não querendo reviver aquele momento, mas sabia que Renata não sossegaria até saber todos os detalhes. Ele não apareceu, Renata. Mandou uma mensagem dizendo que não ia dar certo. O sorriso de Renata desapareceu instantaneamente, substituído por uma expressão de raiva. Aquele idiota. Eu vou falar umas verdades para ele. Como assim não ia dar certo se ele nem te conheceu? Deixa pra lá, Júlia pediu, tocando o braço da amiga. Não vale a pena. Mas aconteceu algo interessante depois. Júlia contou sobre Sofia, sobre a conversa que tiveram e sobre o breve encontro com Helena Oliveira Costa. Renata ouviu tudo com os olhos arregalados. Você almoçou com a filha da CEO? Júlia, isso é inusitado. A Helena é super fechada. Ninguém sabe nada da vida pessoal dela. E ela tem uma filha? Tem. E a menina é adorável, Júlia disse, sorrindo ao lembrar de Sofia. Mas a Helena foi bem fria, educada, mas distante. Ela é assim com todo mundo, Renata confirmou. Dizem que depois que o marido faleceu há uns 3 anos, ela ficou ainda mais fechada. Assumiu a empresa sozinha, cuida da filha sozinha e não deixa ninguém entrar. É trabalho, trabalho e mais trabalho. Júlia sentiu uma pontada de tristeza ao saber disso, viúva. Isso explicava muito sobre a solidão que ela havia percebido nos olhos de Sofia, e talvez até na forma como Helena se comportava. Bom, foi só um encontro casual. Duvido que aconteça de novo, Júlia disse, voltando sua atenção para o computador. Mas ela estava errada. Na hora do almoço, Júlia foi até o refeitório da empresa no 12º andar. Era um espaço amplo com vista para a cidade, mesas de vidro e uma área de self-service com comida de qualidade. Júlia pegou seu prato, escolheu uma salada e um filé de frango grelhado e procurou uma mesa vazia próxima à janela. Estava quase terminando de comer quando ouviu uma voz familiar e animada. Tia Júlia!
Júlia ergueu os olhos e não acreditou no que viu. Sofia corria em sua direção, com o mesmo sorriso radiante de sábado, seguida, é claro, por Helena, que parecia menos do que feliz com a situação. Sofia, o que você está fazendo aqui? Júlia perguntou, surpresa e feliz ao mesmo tempo. Não tinha aula hoje porque a professora ficou doente, aí minha mãe me trouxe para o trabalho, mas é super chato. Ninguém brinca comigo aqui, Sofia explicou, já se jogando na cadeira ao lado de Júlia. Posso almoçar com você? Helena chegou à mesa, e Júlia pôde ver o cansaço em seus olhos, mesmo que ela tentasse manter a postura impecável. Sofia, a senhora Mendes está almoçando. Não podemos interromper. Não há interrupção nenhuma, senhora Oliveira Costa. Júlia se apressou em dizer. Eu adoraria ter companhia. Helena hesitou. Júlia podia ver o conflito em seu rosto. A vontade de manter a distância profissional, batalhando com o alívio óbvio de ter alguém para entreter a filha, enquanto ela provavelmente precisava resolver 1000 coisas. Por favor, mãe. Sofia fez aquela cara de cachorrinho pidão que nenhuma mãe consegue resistir. Tudo bem. Helena cedeu finalmente. Mas comporte-se, Sofia. E senhora Mendes, se ela incomodar, pode me avisar. Estarei na sala de reuniões do 15º andar. Ela não vai incomodar, Júlia garantiu, sorrindo para Sofia. Helena assentiu e saiu, mas não sem olhar para trás uma última vez, como se ainda estivesse em dúvida sobre ter deixado a filha ali. Está gostando da história? Não esquece de se inscrever no canal para acompanhar os próximos capítulos. Sua mãe se preocupa muito com você, Júlia comentou, enquanto Sofia pegava um garfo e começava a beliscar as batatas do prato de Júlia. Ela se preocupa com o trabalho, Sofia corrigiu, sem rancor, apenas afirmando um fato. Eu entendo, sabe? Depois que meu pai morreu, ela ficou com muita responsabilidade. Minha avó me explicou. A maturidade com que Sofia falava sobre algo tão doloroso impressionou Júlia. Você sente falta dele? Sinto. Ele brincava comigo, me levava no parque, me contava histórias antes de dormir. Agora é só a babá que faz isso. Minha mãe sempre chega tarde, Sofia disse, e havia uma tristeza genuína em sua voz. Mas eu sei que ela tá tentando, é só que... Às vezes eu queria que ela tentasse ficar comigo também, não só trabalhar. Júlia sentiu o coração apertar. Conhecia aquele sentimento de solidão, de sentir que não era prioridade para ninguém. Era diferente da situação de Sofia, é claro, mas a essência da dor era a mesma. Sabe, Sofia, sua mãe te ama muito. Às vezes os adultos têm um jeito esquisito de mostrar amor. Eles acham que trabalhar muito e dar coisas é suficiente, mas esquecem que o mais importante é estar presente. Júlia disse, escolhendo as palavras com cuidado. É exatamente isso, Sofia exclamou animada. Você entende? Por que minha mãe não entende? Ela vai entender. Só precisa de tempo. E talvez de alguém que a lembre disso, Júlia disse sorrindo. As duas almoçaram juntas, conversando sobre diversos assuntos. Sofia contou que queria ser veterinária quando crescesse, porque amava animais. Júlia falou sobre seu sonho de um dia fazer faculdade de administração, algo que havia adiado por questões financeiras e pela insegurança de como seria frequentar um campus universitário com sua cadeira de rodas. Você devia fazer. Você é super inteligente, dá pra ver. Sofia encorajou com entusiasmo. E sobre a cadeira não tem problema. Na minha escola tem um menino que usa cadeira de rodas também, e ele é o melhor aluno da classe. A inocência e a naturalidade com que Sofia lidava com sua deficiência tocaram Júlia profundamente. Não havia pena, não havia desconforto, apenas aceitação genuína. Quando terminaram de comer, Sofia não quis voltar para a sala da mãe imediatamente. Você pode me mostrar onde você trabalha? Quero conhecer. Júlia achou melhor perguntar primeiro. Então mandou uma mensagem educada para o telefone corporativo de Helena, pedindo permissão. Para sua surpresa, Helena respondeu rapidamente com um "Pode, obrigada", seguido de um emoji profissional de polegar para cima. Júlia levou Sofia até o 3º andar, mostrou sua estação de trabalho, apresentou Renata e alguns colegas. Sofia estava encantada com tudo, fazendo 1000 perguntas sobre o que cada pessoa fazia
como os computadores funcionavam, por que havia tantos papéis. Quando eu crescer, vou trabalhar aqui também, ou vou ser veterinária, ou as duas coisas, Sofia declarou, sentando-se na cadeira giratória de Júlia e rodando animadamente. Renata se aproximou de Júlia e sussurrou. Ela te adora. É lindo de ver. E era mesmo. Júlia não sabia explicar, mas havia uma conexão genuína entre ela e Sofia. Talvez fosse porque ambas conheciam a solidão de formas diferentes. Talvez fosse apenas química, mas era real, e crescia a cada minuto que passavam juntas. Por volta das 3 da tarde, o telefone de Júlia tocou. Era Helena. Senhora Mendes, pode trazer Sofia até minha sala? 15º andar, última porta à direita. Claro, senhora Oliveira Costa. Já estamos subindo. Júlia levou Sofia até o elevador. A menina estava mais quieta agora, claramente não querendo que o dia acabasse. Tia Júlia, você pode vir jantar lá em casa um dia? Sofia perguntou enquanto esperavam o elevador. Sofia, não sei se sua mãe gostaria disso. Júlia começou, cautelosa. Mas eu gostaria. E minha mãe deixa eu convidar amigos. Você é minha amiga, né? Júlia sorriu, tocada. Sou sim, querida. Quando chegaram à sala de Helena, Júlia bateu na porta e esperou a permissão para entrar. A sala era imponente, enorme, com uma mesa executiva de mogno, estantes cheias de livros e prêmios, e aquela mesma vista panorâmica da cidade que o refeitório tinha, só que ainda mais impressionante dali de cima. Helena estava de pé ao lado da mesa, finalizando uma ligação. Fez um gesto para que entrassem e aguardassem. Quando desligou, olhou para as duas com uma expressão que Júlia não conseguiu decifrar completamente. Sofia se comportou? Helena perguntou. Perfeitamente. Ela é uma criança maravilhosa, senhora Oliveira Costa. Júlia respondeu honestamente. Mãe, posso convidar a tia Júlia para jantar em casa? Sofia foi direto ao ponto. Helena pareceu pega de surpresa. Abriu a boca para falar, fechou e olhou de Sofia para Júlia, claramente desconfortável com o pedido. Sofia, tenho certeza que a senhora Mendes tem compromissos. Helena começou. Na verdade, eu ficaria honrada com o convite. Júlia se ouviu dizendo, surpreendendo a si mesma, mas entendo perfeitamente se não for conveniente. Helena ficou em silêncio por um longo momento. Júlia podia ver a batalha interna acontecendo. A mulher de negócios calculista lutando com a mãe que sabia que a filha estava feliz pela primeira vez em muito tempo. Sexta-feira, 7 da noite. Vou mandar o endereço pelo e-mail corporativo. Helena disse finalmente, e o tom era de quem estava fechando um acordo de negócios, não fazendo um convite social. Muito obrigada, senhora Oliveira Costa. Será um prazer, Júlia respondeu, mantendo a formalidade. Sofia comemorou com um abraço apertado em Júlia, que retribuiu o carinho com o coração aquecido. Despediu-se das duas e voltou para seu andar, ainda processando o que havia acabado de acontecer. Renata estava esperando ansiosa. E então, vi vocês subindo. Fui convidada para jantar na casa delas na sexta. Júlia disse, ainda incrédula. Como assim? Renata quase gritou, fazendo outros colegas olharem. Desculpa, ela disse mais baixo. Mas, Júlia, isso é sério. A Helena não convida ninguém na casa dela. Ninguém. Foi Sofia quem convidou. Acho que a Helena só cedeu porque a filha insistiu. Mesmo assim, isso é enorme, Renata comemorou. Você precisa me contar cada detalhe na segunda-feira. Júlia riu, balançando a cabeça. Sua vida havia sido tão previsível, tão rotineira por tanto tempo. E agora, em questão de dias, uma pequena menina de 7 anos havia virado tudo de cabeça para baixo. Quando voltou para casa naquela noite, Júlia não conseguiu parar de pensar em Sofia e, para sua surpresa, também se pegou pensando em Helena. Havia algo naquela mulher, por trás da fachada fria e profissional, que despertava curiosidade, dor, solidão, luta. Júlia reconhecia esses sentimentos porque os carregava também. Na sexta-feira, ela descobriria que aquela conexão era muito mais profunda do que imaginava. A semana passou rapidamente. Júlia se pegou contando os dias até a sexta-feira com uma ansiedade que não sabia explicar completamente. Era só um jantar, dizia a si mesma.
Um jantar com uma colega de trabalho e sua filha. Nada demais. Mas seu coração insistia em bater mais rápido sempre que pensava nisso. Na quinta-feira à noite, Júlia estava no quarto escolhendo o que vestir quando seu celular tocou. Era uma ligação de um número desconhecido. Alô? Senhora Mendes? Aqui é Helena Oliveira Costa. Júlia sentou-se ereta na cama, surpresa. Helena nunca havia ligado para ela diretamente, e muito menos do número pessoal. Boa noite, senhora Oliveira Costa. Aconteceu alguma coisa? Não, é só que... Sofia está insistindo que eu confirme se você vai vir mesmo amanhã. Ela está preocupada que você possa desistir. Helena explicou. E havia algo no tom dela. Cansaço, talvez, ou uma rendição à insistência da filha. Júlia sorriu. Pode dizer a ela que eu vou sim. Não faltaria por nada. Houve uma pausa do outro lado da linha. Obrigada. Isso significa muito para ela. Ela não tem muitos amigos. Adultos, quero dizer. Pessoas em quem confia. É um prazer passar tempo com Sofia. Ela é especial, Júlia disse sinceramente. É, Helena concordou, e pela primeira vez sua voz soou mais suave, mais humana. Bem, até amanhã então, 7h. Até amanhã. A ligação encerrou, mas Júlia ficou segurando o celular por mais alguns minutos, analisando cada palavra que Helena havia dito. Havia camadas ali, emoções escondidas, e Júlia se viu curiosa para descobrir mais. Na sexta-feira, Júlia saiu do trabalho um pouco mais cedo para ter tempo de se arrumar adequadamente. Escolheu uma blusa branca social com detalhes delicados, uma calça jeans escura e caprichou na maquiagem, nada exagerado, apenas o suficiente para se sentir bonita e confiante. Prendeu os cabelos castanhos em um meio preso, deixando alguns fios soltos para enquadrar o rosto. Às 6h40, já estava no Uber, a caminho do endereço que Helena havia enviado. O bairro era Jardim Europa, um dos mais nobres de São Paulo. E quando o carro parou em frente ao portão eletrônico de uma casa imponente, Júlia sentiu um frio na barriga. A casa era moderna, de 2 andares, com fachada de vidro e concreto aparente, cercada por um jardim impecavelmente cuidado. Júlia apertou o interfone e anunciou sua chegada. O portão se abriu automaticamente. O caminho até a porta principal era pavimentado e perfeitamente acessível para sua cadeira. Antes que pudesse tocar a campainha, a porta se abriu e Sofia apareceu, radiante. Tia Júlia, você veio! Você veio mesmo! A menina pulou animada e se jogou em um abraço. Claro que eu vim. Prometi, não prometi? Júlia respondeu, retribuindo o abraço afetuoso. Sofia, deixe a senhora Mendes entrar. A voz de Helena veio do interior da casa. Júlia entrou e se viu em um hall amplo com pé direito alto, escadaria elegante de um lado e uma sala de estar do outro. A decoração era sofisticada, mas acolhedora, com tons neutros e toques de cor em almofadas e quadros. Helena apareceu vindo do que parecia ser a cozinha. Ela estava diferente. Usava uma calça de linho bege e uma blusa azul clara, com os cabelos soltos caindo sobre os ombros. Sem o tailleur corporativo, ela parecia mais jovem, mais humana. E Júlia notou com um sobressalto, incrivelmente bonita. Bem-vinda, senhora Mendes, Helena disse, e havia um esforço genuíno ali em ser hospitaleira. Por favor, me chame de Júlia, e obrigada pelo convite, Júlia respondeu sorrindo. Então você pode me chamar de Helena, já que estamos em um ambiente informal. Helena ofereceu, e pela primeira vez, Júlia viu um pequeno sorriso nos lábios dela. O jantar estava quase pronto, então Sofia insistiu em dar um tour pela casa para Júlia. Mostrou a sala de TV, o escritório, onde minha mãe trabalha até tarde, o jardim dos fundos com uma piscina linda, e por fim seu próprio quarto, que era um sonho de criança com uma cama com dossel, estantes cheias de livros e brinquedos, e um cantinho especial para desenhar. Meu pai que escolheu essa cor das paredes, Sofia disse, apontando para o tom suave de lavanda. Ele disse que era a cor da imaginação. Era mesmo, Júlia concordou, tocada pela memória que Sofia guardava com tanto carinho. Quando desceram para jantar, a mesa estava posta com elegância na sala de jantar. Helena havia preparado um risoto de fungo, com filet mignon
e uma salada fresca. A comida estava deliciosa. Você cozinha muito bem, Helena, Júlia elogiou sinceramente. É uma das poucas coisas que ainda faço que não envolve planilhas e reuniões, Helena respondeu, e havia um traço de humor na voz. Minha mãe insistia que eu aprendesse. Dizia que não importa quanto dinheiro você tenha. Saber cozinhar é saber cuidar de quem você ama. Sua mãe é sábia, Júlia comentou. Era. Ela faleceu ano passado, Helena disse, e a dor era palpável em sua voz. Sinto muito, Júlia disse sinceramente. Primeiro meu pai, depois minha avó. Agora é só eu e minha mãe, Sofia acrescentou, e sua voz estava mais baixa. Por isso minha mãe trabalha tanto. Ela tá cuidando de tudo sozinha. Helena olhou para a filha com uma expressão que misturava amor, orgulho e culpa. Estou tentando, Florzinha, tentando fazer o melhor que posso. Eu sei, mãe, Sofia disse, e estendeu a mão por cima da mesa para segurar a de Helena. Júlia sentiu uma emoção profunda ao presenciar aquele momento de conexão entre mãe e filha. Havia tanto amor ali, tanto não dito, tanto reprimido por causa das circunstâncias da vida. Durante o jantar, a conversa fluiu mais naturalmente do que Júlia esperava. Helena perguntou sobre sua vida, como era trabalhar no administrativo, quanto tempo ela estava na empresa. Júlia, por sua vez, descobriu que Helena havia assumido a empresa após a morte do marido, que antes disso havia sido arquiteta e que seu maior medo era decepcionar o legado que os pais haviam construído. Não deve ser fácil, Júlia comentou, carregar tanto peso sozinha. Não é, Helena admitiu, e pela primeira vez a máscara de executiva perfeita caiu completamente. Tem dias que eu acordo e não sei se vou dar conta, mas olho para Sofia e sei que preciso continuar. Você é muito forte, Júlia disse, e não era bajulação. Era admiração genuína. Forte ou teimosa demais para desistir, Helena respondeu com um sorriso cansado. Mas e você, Júlia? Imagino que sua trajetória também tenha sido desafiadora. Era a primeira vez que alguém abordava o assunto de forma tão direta, mas respeitosa. Júlia sentiu que podia ser honesta. Tive o acidente aos 15 anos. Meus pais não lidaram bem. Eles se separaram pouco depois, cada um culpando o outro. Cresci rapidamente. Tive que aprender a ser independente porque não tinha outra escolha. A cadeira nunca foi o maior problema. O maior problema sempre foram as pessoas que me olhavam e viam apenas a cadeira, não a mim. Como aquele idiota do encontro às cegas, Sofia disse, e sua indignação fez Júlia e Helena rirem. Exatamente como ele, Júlia concordou. Então ele perdeu a oportunidade de conhecer uma pessoa incrível, Helena disse, e havia sinceridade absoluta em sua voz. E nossa sorte foi que ele foi idiota. Porque se não fosse, você não teria estado disponível para Sofia no shopping, e não estaríamos aqui agora. Algo mudou naquele momento. Os olhos de Helena e Júlia se encontraram, e houve uma conexão, um entendimento silencioso que passou entre elas. Não era apenas gratidão de uma mãe por alguém que foi gentil com sua filha. Era algo mais profundo, mais complexo, que nenhuma das duas estava pronta para nomear ainda. Gostando da história? Não esquece de se inscrever no canal para continuar acompanhando. Após o jantar, Sofia pediu para Júlia ler uma história antes de dormir. Helena hesitou, claramente surpresa com o pedido, mas não negou. Júlia subiu com Sofia até o quarto. Escolheram um livro sobre uma princesa aventureira que salvava reinos sem precisar de príncipes, e Júlia leu com diferentes vozes para cada personagem, fazendo Sofia rir e aplaudir. Quando a história terminou, Sofia abraçou Júlia forte. Eu queria que você viesse aqui mais vezes. Eu também gostaria, Júlia respondeu, alisando os cabelos da menina. Você faz minha mãe sorrir. Ela não sorri muito, Sofia disse bocejando. Sua mãe tem um sorriso lindo. Ela devia sorrir mais mesmo, Júlia concordou. Quando desceu, Helena estava na sala de estar com 2 taças de vinho. Ofereceu uma para Júlia, que aceitou e se acomodou no sofá. Obrigada por ler para ela. Eu costumava fazer isso toda noite, mas ultimamente... E Helena não terminou a frase, mas não precisava. A vida acontece. Você está fazendo o melhor que pode, Helena. E Sofia sabe disso. Ela te ama muito, Júlia disse. Eu só... não quero que ela cresça sentindo que não foi prioridade. Como eu me senti com meus pais às vezes, Helena confessou.
E havia vulnerabilidade ali que ela claramente não mostrava para muitas pessoas. Então faça diferente. Não precisa ser perfeita. Só precisa estar presente, mesmo que seja meia hora por dia. O que importa é a qualidade, não a quantidade, Júlia aconselhou. Helena olhou para Júlia com uma intensidade que fez o coração dela acelerar. Como você ficou tão sábia? A vida me ensinou. Do jeito difícil, geralmente. Júlia respondeu com um sorriso. As duas conversaram por mais 1 hora, sobre tudo e nada ao mesmo tempo. Quando Júlia finalmente disse que precisava ir, eram quase 11 da noite. Helena insistiu em chamar um motorista para levar Júlia em casa e não aceitou recusas. Já é tarde, e eu ficaria preocupada, ela disse. E o cuidado em sua voz fez Júlia se sentir especial. Na porta, antes de sair, Helena segurou levemente o braço de Júlia. Obrigada, por tudo. Hoje foi bom. Faz tempo que não tenho uma noite assim. Para mim também, Júlia admitiu. Podemos repetir? Gostaria muito, Helena respondeu, e seu sorriso era genuíno e caloroso. No caminho para casa, Júlia olhou pela janela do carro e permitiu-se sorrir. Algo estava mudando em sua vida. Algo que ela não esperava, não planejava, mas que a deixava estranhamente esperançosa. E enquanto isso, na casa em Jardim Europa, Helena subia para o quarto de Sofia e encontrava a filha fingindo dormir. Eu sei que você está acordada, sapeca, Helena disse, sentando-se na beirada da cama. Sofia abriu os olhos, sorrindo. Você gostou da tia Júlia, né? Ela é muito gentil, Helena admitiu. Você sorriu mais hoje do que nos últimos meses, Sofia observou. Eu gosto quando você sorri. Helena beijou a testa da filha. Eu também, Florzinha. Eu também. As semanas seguintes trouxeram uma mudança sutil, mas significativa na rotina de Júlia. Os jantares na casa de Helena se tornaram um compromisso semanal. Toda sexta-feira, Júlia encerrava o expediente, voltava para casa para se arrumar e seguia para o Jardim Europa, onde Sofia sempre a esperava na porta, com um sorriso radiante, e Helena a recebia com um calor crescente, que contrastava com a frieza inicial. No escritório, os colegas começaram a perceber que algo estava diferente. Júlia estava mais animada, mais sorridente, e Renata, como boa amiga, não perdoava. Você está diferente, Renata comentou durante o intervalo do café, na última semana de dezembro. Está iluminada. É por causa dos jantares na casa da Helena? Júlia sentiu o rosto esquentar. São apenas jantares, Renata. Sofia gosta da minha companhia. Ah, é só por causa da Sofia? Renata provocou com um sorriso maroto. Porque pelo que você me conta, você e a Helena conversam até tarde depois que a menina dorme. Somos amigas. Conversamos sobre a vida, sobre o trabalho, sobre tudo. Júlia defendeu-se, mas não conseguiu esconder o sorriso bobo que insistia em aparecer. Júlia, eu te conheço há anos. Você está se apaixonando, Renata disse, e o tom era mais suave agora, sem provocação, apenas observação afetuosa. Júlia ficou em silêncio por um longo momento. Seria verdade? Seu coração batia mais rápido quando via Helena. Ela passava os dias pensando nas conversas que teriam na próxima sexta-feira. Sentia-se incompleta quando estava longe dela. Era isso amor? Ou era apenas admiração e gratidão por ter sido acolhida? Eu não sei o que estou sentindo, Júlia admitiu finalmente. E mesmo que fosse, não é como se pudesse dar em algo. Helena é minha chefe, indiretamente, e ela claramente ainda está processando a perda do marido. Mas você sente algo, Renata insistiu. E arriscaria dizer que ela também sente. A forma como ela te olha, Júlia. Eu vi quando ela desceu no refeitório outro dia. Seus olhos te procuraram primeiro, antes de qualquer outra pessoa. Júlia não tinha notado isso, mas agora que Renata mencionava, ela se lembrou de outros pequenos momentos. Helena perguntando casualmente sobre seu dia quando se cruzavam no corredor. O e-mail que enviou com uma receita que Sofia gostaria que você experimentasse fazer. A mensagem de texto no meio da semana. Sofia desenhou você hoje. Ela gostaria de te mostrar na sexta. Eram pequenas coisas, mas juntas formavam um padrão.
Um padrão de alguém que estava pensando em você, querendo te incluir em sua vida. Vou apenas ver onde isso vai dar, Júlia decidiu. Sem expectativas, só vivendo. Naquela sexta-feira, quando Júlia chegou na casa de Helena, foi recebida por Sofia com um abraço ainda mais apertado que o usual. Tia Júlia, você vai passar o ano novo com a gente, Sofia anunciou animada. Júlia olhou para Helena, surpresa. A mulher estava na porta da cozinha, secando as mãos em um pano, e parecia levemente constrangida. Sofia, eu ia convidar a Júlia adequadamente, Helena disse, mas havia um sorriso nos lábios. Mas sim, Júlia. Gostaríamos muito se você passasse a virada do ano conosco. Geralmente fazemos algo simples aqui em casa mesmo. Sofia gosta de soltar fogos de artifício no jardim à meia-noite. Comemos rabanada e fazemos planos para o ano novo. Eu adoraria, Júlia respondeu sem hesitar. Mas vocês não têm outros compromissos? Família? Não temos muita família, Helena explicou, o sorriso enfraquecendo um pouco. E os poucos que temos geralmente viajam no fim de ano. Então somos só nós duas. Mas agora podemos ser 3. Algo no jeito que Helena disse, 3, fez o coração de Júlia pular uma batida. Havia um desejo ali, uma esperança de não estar sozinha naquela data que poderia ser tão melancólica. O jantar daquela noite foi especialmente animado. Sofia estava contando sobre a festa de encerramento na escola, sobre os presentes que queria ganhar no Natal, sobre os planos para o ano novo. Helena estava mais relaxada do que Júlia já tinha visto, rindo das histórias da filha, participando da conversa de forma genuína. Após Sofia ir dormir, Helena e Júlia ficaram na varanda dos fundos, que tinha uma vista bonita para o jardim iluminado. O calor de dezembro estava ameno naquela noite, com uma brisa agradável. Tem sido bom ter você por perto, Helena disse de repente, quebrando o silêncio confortável. Para Sofia. E para mim também. Para mim também tem sido especial, Júlia admitiu, olhando para Helena. Vocês duas me deram algo que eu não sabia que estava faltando. O que seria? Helena perguntou curiosa. Pertencimento. A sensação de ser importante para alguém. De ser esperada, querida, Júlia respondeu honestamente. Passei muito tempo da minha vida sentindo que estava sozinha, que tinha que ser forte sempre, que não podia depender de ninguém. Mas com vocês, posso apenas ser eu. Helena estava olhando para Júlia de uma forma intensa, como se estivesse tentando memorizar cada detalhe de seu rosto. Eu entendo. Depois que Ricardo morreu, construí muros. Achei que seria mais fácil não deixar ninguém entrar, focar apenas no trabalho e em Sofia. Mas foi você quem me mostrou que ainda há espaço para mais, para a amizade, para a conexão. Havia algo não dito pairando no ar entre elas, algo que nenhuma das duas tinha coragem de nomear ainda. Júlia sentiu uma vontade enorme de pegar a mão de Helena, de fechar a distância que a separava no sofá da varanda, mas não sabia se seria bem-vindo. Helena, Júlia começou, mas foi interrompida pelo celular de Helena tocando. Era uma emergência no escritório, um problema com um cliente importante que só Helena poderia resolver. Ela se desculpou profusamente, explicou que precisaria fazer algumas ligações e provavelmente trabalhar por algumas horas. Eu entendo. Pode ir. Eu já estava indo mesmo, Júlia disse, embora não quisesse realmente ir embora. Não, Helena disse, segurando o braço de Júlia. Fica. Por favor, não vai demorar tanto assim. Podemos continuar nossa conversa depois. Júlia concordou, e Helena subiu para o escritório. Enquanto esperava, Júlia ficou na varanda, pensando em tudo o que estava acontecendo. Era inegável agora. O que sentia por Helena ia além de amizade. Era atração, admiração, desejo de estar perto, de conhecer cada camada daquela mulher complexa e fascinante. Mas também havia medo de estar lendo sinais errados, medo de arruinar o que já tinham, medo de se machucar novamente. Eram quase 2 da manhã quando Helena finalmente desceu, visivelmente exausta. Me desculpe. Levou mais tempo do que eu pensava. Tudo resolvido? Júlia perguntou. Pelo menos até segunda-feira, Helena respondeu com um suspiro, jogando-se no sofá ao lado de Júlia.
Eu odeio que o trabalho invada minha vida pessoal assim. Vem com o território de ser CEO, Júlia disse compreensivamente. Não deveria, Helena rebateu. Eu deveria ser capaz de balancear, de ter tempo para o que realmente importa. Ela virou-se para Júlia e havia uma intensidade em seus olhos. Para quem realmente importa? O coração de Júlia disparou. Helena. Júlia, eu preciso te dizer algo, Helena começou, e parecia estar reunindo coragem. Estas últimas semanas, você mudou algo em mim. Eu acordo pensando em te ver, conto as horas até sexta-feira, invento desculpas para passar pelo seu andar no trabalho. E sei que isso é complicado, por vários motivos, mas não posso mais fingir que é apenas amizade o que sinto. Se Júlia sentiu lágrimas de emoção queimarem seus olhos. Seu coração estava disparado, e ela mal conseguia acreditar no que estava ouvindo. Eu também sinto isso, Júlia confessou, sua voz tremendo levemente. Pensei que estava louca, que estava vendo coisas que não existiam. Mas, Helena, eu me apaixonei por você, pela mulher forte que você é, pela mãe dedicada, pela pessoa vulnerável que esconde atrás das paredes. E tenho medo. Medo de estragar tudo. Medo de perder o que já temos. Helena se aproximou, pegando as mãos de Júlia entre as suas. Eu também tenho medo. Não me permiti sentir nada por ninguém desde que Ricardo morreu. Construí uma fortaleza ao meu redor. Mas você encontrou um caminho pelas muralhas, e eu não quero mais te manter do lado de fora. As duas estavam tão próximas agora que Júlia podia sentir a respiração de Helena em seu rosto. O mundo ao redor parecia ter desaparecido, restando apenas aquelas duas almas se encontrando em um momento de coragem absoluta. Podemos ir devagar? Júlia perguntou, sua voz um sussurro. Descobrir isso juntas? Devagar é perfeito, Helena respondeu, sorrindo com lágrimas nos olhos. Só. Me deixa fazer uma coisa? Antes que Júlia pudesse responder, Helena se inclinou e tocou seus lábios nos dela em um beijo suave, delicado, cheio de promessa e esperança. Era um beijo que falava de começos, não de finais, de possibilidades, não de certezas. Quando se separaram, ambas estavam sorrindo, com as bochechas coradas e os corações transbordando. Isso foi... Júlia começou. Perfeito, Helena completou. As duas ficaram ali, abraçadas no sofá da varanda, conversando até o sol começar a nascer. Conversaram sobre medos, sobre sonhos, sobre o que aquilo significava. Concordaram em manter discrição no trabalho, em ir com calma por causa de Sofia, em construir algo sólido e verdadeiro sem pressa. Quando Júlia finalmente foi para casa, já eram quase 6 da manhã. Estava exausta, mas feliz de uma forma que não se lembrava de ter sido antes. O ano novo chegou em uma explosão de cores e promessas. Júlia passou a virada na casa de Helena, com Sofia pulando de alegria enquanto soltavam fogos de artifício no jardim. Quando o relógio marcou 00:30, Helena segurou a mão de Júlia discretamente, longe dos olhos de Sofia, e sussurrou. Feliz ano novo. Que seja o primeiro de muitos juntas. Janeiro trouxe mudanças sutis, mas significativas. Júlia começou a frequentar a casa não apenas nas sextas-feiras, mas também em outros dias da semana. Às vezes para jantar, às vezes apenas para ajudar Sofia com a lição de casa, às vezes simplesmente para estar perto de Helena. Sofia percebeu a mudança, é claro. Crianças sempre percebem, mas para ela, era apenas felicidade ver sua mãe sorrindo mais, rindo mais, vivendo mais. Tia Júlia, você vai morar aqui com a gente? Sofia perguntou um dia, enquanto desenhava na mesa da cozinha e Júlia preparava um lanche. Júlia quase derrubou o suco que estava servindo. Por que você pergunta isso, querida? Porque você está aqui quase todo dia agora. E minha mãe fica mais feliz quando você está aqui. E eu também fico. Sofia explicou com a lógica simples das crianças. Então faz sentido que você more aqui. Helena, que estava trabalhando no laptop na ilha da cozinha, ergueu os olhos com uma expressão de surpresa e um toque de divertimento. Sofia, a tia Júlia tem a casa dela, o apartamento dela, Helena explicou gentilmente.
mas ela pode vir visitar sempre que quiser. Mas eu queria que ela morasse aqui, Sofia insistiu, fazendo biquinho. A gente podia ser uma família. Júlia e Helena trocaram olhares. Era uma conversa que ainda não haviam tido, sobre como e quando explicar para Sofia o que estava acontecendo entre elas. Sofia era inteligente e perspicaz, mas também era uma criança lidando com as próprias emoções sobre a perda do pai. Sofia, vem cá, Helena chamou, abrindo os braços. A menina pulou do banquinho e correu para o abraço da mãe. Você gosta muito da tia Júlia, né? Muito, muito, Sofia confirmou animada. E você se lembra quando conversamos sobre diferentes tipos de família? Sobre como nem todas as famílias são iguais, mas todas são válidas se tiverem amor? Helena continuou, escolhendo as palavras com cuidado. Sim, como a família da Isabela na escola, que tem 2 mães. Ou a família do João, que mora com a avó. Sofia recitou, demonstrando que prestara atenção. Exatamente. E às vezes, as famílias mudam e crescem de formas diferentes, Helena explicou, olhando para Júlia como se pedindo permissão silenciosa para continuar. Júlia assentiu levemente. A verdade é que a mamãe e a tia Júlia gostamos muito uma da outra, de um jeito especial. Sofia olhou de uma para a outra, processando a informação. Tipo, namoradas? A franqueza da pergunta surpreendeu ambas as adultas. Como você sabe sobre namoradas? Helena perguntou curiosa. A professora Carla tem uma namorada. Ela mostrou foto pra gente e disse que amor é amor, não importa quem você ama, Sofia explicou naturalmente. Então vocês são namoradas? Helena olhou para Júlia e o amor em seus olhos era inegável. Estamos começando algo especial, sim, mas queríamos ter certeza de que você estava confortável com isso. Para a surpresa de ambas, Sofia simplesmente sorriu largo e pulou do colo da mãe para abraçar Júlia. Eu tô super confortável. Agora eu tenho 2 pessoas que me amam. É o melhor. Júlia sentiu as lágrimas escorrerem enquanto abraçava Sofia de volta. A aceitação pura e incondicional da criança era um presente que ela não sabia que precisava tanto. E agora você vai morar aqui? Sofia perguntou esperançosa, ainda abraçada em Júlia. Ainda não, pequena. Essas coisas levam tempo, mas vou estar aqui sempre que puder. Prometo, Júlia garantiu. Tudo bem. Mas você vai, né? Um dia? Sofia insistiu. Helena e Júlia se olharam novamente, e havia uma promessa silenciosa entre elas. Não agora, mas um dia, quando fosse o momento certo. Um dia, quem sabe? Júlia respondeu sorrindo. Os meses seguintes foram de descobertas e crescimento. Helena começou a delegar mais no trabalho, confiando em sua equipe e criando espaço para a vida pessoal. Júlia se inscreveu para o vestibular de administração, encorajada por Helena, que insistiu em ajudar com os custos. Considere um investimento, Helena havia dito, no nosso futuro. No escritório, mantiveram a discrição. Apenas Renata sabia da verdade e guardava o segredo com lealdade feroz, apenas ocasionalmente provocando Júlia com sorrisos cúmplices. Em março, Júlia conheceu a família estendida de Helena em um almoço de domingo. Havia tios, primos, a família que, embora não fosse muito presente, ainda era importante para Helena. A reação foi mista. Alguns ficaram genuinamente felizes, outros claramente desconfortáveis, mas Helena deixou claro que Júlia era importante para ela e Sofia, e que isso não estava em discussão. Você não tem que agradar a todos, Júlia disse depois, quando estavam sozinhas. Eu entendo que algumas pessoas precisam de tempo. Não se trata de agradar, trata-se de respeito. E se alguém não consegue respeitar quem eu amo, então não precisa estar em nossas vidas. Helena respondeu com firmeza, mas havia gratidão em seus olhos pelo apoio de Júlia. Se você está gostando dessa história, não esquece de se inscrever no canal. Em abril, durante um fim de semana chuvoso, as 3 estavam na sala assistindo a um filme quando Sofia adormeceu no sofá entre elas. Helena olhou para a filha, depois para Júlia, e disse baixinho, Obrigada. Por quê? Júlia perguntou confusa. Por nos devolver a alegria, por me lembrar que ainda há espaço para amor, para risos, para vida. Depois que Ricardo morreu, eu apenas existia, funcionava,
mas não vivia. Você me ensinou a viver de novo. Você fez o mesmo por mim, Júlia respondeu, entrelaçando seus dedos com os de Helena. Passei tanto tempo me sentindo invisível, apenas uma cadeira de rodas para as pessoas, mas você me vê, a mim, toda eu. Como eu poderia não ver? Você é impossível de ignorar. Forte, inteligente, engraçada, linda, Helena enumerou, e cada palavra era dita com convicção absoluta. Me beija. Júlia pediu, e Helena obedeceu, selando aquele momento com um beijo terno e cheio de promessas. Quando junho chegou, Júlia recebeu a notícia de que havia passado no vestibular. A comemoração foi na casa de Helena, com Sofia fazendo um cartaz gigante escrito: "Parabéns, tia Júlia, você é muito inteligente", com letras coloridas e desenhos de estrelas. "Estou tão orgulhosa de você", Helena disse, abraçando Júlia. "Você merece tudo de bom que este mundo pode oferecer." "Eu já tenho", Júlia respondeu, olhando para Helena e Sofia. "Tenho vocês." Em agosto, durante as férias escolares de Sofia, as três fizeram uma viagem para Campos do Jordão. Foi a primeira viagem que fizeram juntas, e cada momento foi mágico. Caminhadas pela cidade, chocolate quente em cafés aconchegantes, noites conversando em frente à lareira enquanto Sofia dormia. Foi naquela viagem que Helena disse, enquanto estavam sozinhas na varanda da pousada admirando as estrelas: "Eu te amo, Júlia Mendes, com tudo que sou." "Eu também te amo, Helena Oliveira Costa, com cada pedaço do meu coração", Júlia respondeu, e selaram aquela declaração com um beijo que parecia conter todas as promessas do universo. No caminho de volta para São Paulo, Sofia perguntou do banco de trás: "Essa foi a melhor viagem da minha vida. A gente pode fazer de novo? Quantas vezes você quiser, Florzinha?" Helena prometeu, olhando pelo retrovisor para a filha e depois para Júlia no banco do passageiro. "Temos o resto de nossas vidas para fazer viagens assim." Setembro trouxe o início das aulas para Júlia. Helena fez questão de levá-la no primeiro dia, junto com Sofia, que insistiu em ir também para dar sorte. "Você vai arrasar, tia Júlia. Você é a mais inteligente." Sofia encorajou, abraçando Júlia antes dela entrar no campus. "Obrigada, minha pequena, por acreditar em mim", Júlia disse emocionada. "Nós sempre vamos acreditar em você." Helena acrescentou, segurando a mão de Júlia. "Sempre." Em outubro, durante o aniversário de Sofia, a menina pediu apenas um presente. "Quero que a tia Júlia more com a gente." Helena e Júlia se entreolharam. Haviam conversado sobre isso algumas vezes, mas ainda não tinham certeza se era o momento certo. "Sofia, isso é uma decisão grande", Helena começou. "Eu sei, mas vocês se amam. Eu amo vocês duas. E famílias moram juntas", Sofia argumentou com uma lógica irrefutável. "Por favor?" Júlia olhou para Helena e viu a resposta nos olhos dela antes mesmo de ser dita. "Tudo bem", Helena disse, sorrindo. "Vamos fazer isso acontecer." A festa de aniversário de Sofia foi também uma celebração de novos começos. Quando as visitas foram embora e as três estavam sozinhas limpando os restos da festa, Sofia abraçou suas duas mães, como ela havia começado a chamar Júlia, mãe Júlia e mãe Helena, e disse: "Esse foi o melhor aniversário da minha vida. Obrigada por sermos uma família de verdade agora." Em novembro, Júlia oficialmente se mudou para a casa de Helena. Seu apartamento foi colocado para alugar, e cada caixa que ela desempacotava no novo quarto, que agora dividia com Helena, era um símbolo de um novo capítulo. "Bem-vinda ao lar", Helena disse, abraçando Júlia por trás, enquanto ela organizava suas roupas no closet. "Finalmente estou em casa", Júlia respondeu, virando-se para beijar Helena. "De verdade." Sofia apareceu na porta com um desenho. Era das três, de mãos dadas, com um coração gigante ao redor. "Fiz isso pra gente colocar na geladeira", ela anunciou orgulhosa. "É perfeito", Júlia e Helena disseram em uníssono, e os risos encheram a casa. Dezembro chegou novamente, completando 1 ano desde aquele encontro no shopping. Na véspera de Ano Novo, enquanto preparavam a casa para a pequena celebração que fariam, Sofia estava animada, soltando confetes por toda parte. "Lembram do ano passado?", Sofia perguntou.
Quando era só eu e a mãe Helena, e a tia Júlia veio pela primeira vez? Lembro, Helena disse, olhando para Júlia com amor. Foi o começo de tudo. E agora somos uma família. Sofia celebrou. O melhor ano da minha vida, da nossa vida. Júlia corrigiu, abraçando Sofia e estendendo a mão para Helena, que se juntou ao abraço. Naquela noite, quando o relógio marcou meia-noite e os fogos iluminaram o céu de São Paulo, as três estavam no jardim. Sofia pulava animada, Helena e Júlia estavam de mãos dadas. E tudo parecia estar exatamente onde deveria estar. Feliz Ano Novo, Helena sussurrou para Júlia. Feliz Ano Novo, Júlia respondeu. Para nós, para nossa família. E enquanto os fogos continuavam a iluminar o céu, prometendo novos começos e infinitas possibilidades, Júlia pensou em como a vida era surpreendente. Um ano atrás, ela estava sendo rejeitada em um encontro às cegas, sentindo-se invisível e sozinha. E então uma pequena menina perguntou: Tia, posso comer com você? Aquela simples pergunta havia mudado tudo. Havia trazido amor, família, pertencimento. Havia trazido Helena e Sofia para sua vida. E havia transformado sua solidão em plenitude. Às vezes, pensou Júlia, os encontros mais importantes são aqueles que nunca planejamos. São os convites inesperados, as perguntas inocentes, os momentos de coragem em meio à dor. No que está pensando? Helena perguntou, notando o olhar distante de Júlia. Em como sou grata, Júlia respondeu sorrindo, por aquele encontro que não aconteceu. Por Sofia ter me visto quando eu estava invisível. Por você ter aberto seu coração. Por tudo que nos trouxe até aqui. Eu também, Helena disse, beijando Júlia suavemente. E mal posso esperar por tudo que ainda está por vir. Sofia, percebendo o momento das mães, correu e pulou nos braços de ambas. Grupo de abraço familiar. E ali, sob as estrelas e os fogos de artifício, 3 corações batiam como um só. Uma família construída não pelo sangue, mas pela escolha, pelo amor, pela coragem de abrir portas quando a vida oferece oportunidades inesperadas. A história de Júlia, Helena e Sofia estava apenas começando, e seria uma história linda, cheia de desafios e conquistas, lágrimas e risos, mas, sobretudo, amor. Porque no final, o amor sempre encontra um caminho, às vezes através de uma pergunta simples. Tia, posso comer com você? E às vezes, aquela pergunta muda tudo.